esse mapa do conhecimento, que é super interessante também. Mas já vem agora, a gente começa a falar da busca de conceitos, de artigos, e entra numa segunda fase. Bom, agora vem o mapa. Como é que a gente caça esse tesouro, essa nossa preciosidade? Seja a partir de algo que a gente já tem, de alguns artigos que a gente já tem, ou de um artigo seminal, ou seja a partir de uma série de artigos que a gente já tem ali, de vários materiais, ou procurando. Eu quero achar o primeiro artigo. Então, algumas possibilidades a gente tem. Eu vou apresentar primeiro ferramentas gratuitas, e a mais diferente é essa, tá? Que é um mapa do conhecimento. O ponto forte, então, é que ele trabalha com clusters. A gente vai ver que são grupos, ele vai agrupar. A gente vai perguntar sobre determinado tema e ele vai agrupar o tipo de pesquisa, porque dentro de uma pesquisa grande, de um determinado tema, a gente vai ter vários clusters. Ah, aqui o foco desse tema é tal, tais pesquisadores no mundo, aqui é tal. E ele vai colocar em círculos esses estudos, né, os clusters. Então a gente vai ver esse agrupamento, que é muito legal de ver, porque daqui para as próximas ferramentas, são 5, a gente vai trabalhar na ideia bem visual mesmo, de mapa interativo. E aí mapas que são criados a partir de conexões de citação, autores, ou então de referências. Uma referência cita outra, que também envolve uma questão de autores, de tema. E isso se dá ou por clusters assim, ou então por redes de conexão, que é a maioria deles. O diferencial desse aqui é que é cluster. Ele é muito visual, é muito fácil de entender, é intuitivo até. Ele é gratuito, então é um código aberto, a gente não paga nada, é bem bacana de usar. Ele depende, então, de uma comunidade, e aí ele fala quais são as instituições de ensino no mundo que bancam não só a invenção dele, mas a situação também de seguir com manutenções, melhorando. Os pontos fortes dele vão ser parecidos com os próximos também, e algumas limitações também, assim como limitações com relação a IA, ele também vai ter. Outra limitação é que o método do clusters ele pode ser limitado para fazer citações bibliográficas, então diferente das redes. Então, para revisão sistemática eu não indico, mas para fazer busca de artigos ou conseguir entender se eles têm ou não têm ligações entre os temas citados, ele é muito legal assim. Uma das coisas que eu acho ruim é que a gente não precisa fazer loginho, que é prático, mas também ele não fica salvando a busca. Então, quando a gente faz essa busca, é interessante de exportar e salvar no nosso computador. Aqui está a cara dele, tá? Os clusters que eu comentei antes. Eu vou fechar e abrir ele. Aqui vejam que a gente pode... tem essas duas bases de dados. Eu vou escolher aqui uma de saúde, por exemplo, e vou escolher Covid-19, que foi uma busca que eu fiz em todas essas ferramentas para ter uma noção mais ou menos do que cada uma ia fazer de busca para poder mostrar para vocês. Ele está criando, então. Vai apresentar para nós um mapa sobre Covid-19. Vocês vejam aqui, então, que ele faz essa organização por cluster. Quanto maior é que tem mais artigos e de maior impacto. Então, provavelmente esse tema aqui, né, que envolve ferramentas de diagnóstico, seja o que mais tem citações e citações de impacto. Vejam que tem vários artigos aqui, alguns bem citados. Aqui também a gente tem outro também sobre
diagnóstico, os testes de COVID. A gente pode escolher, bom, entre COVID, aonde está a minha pesquisa? A gente trabalha com diagnóstico de COVID, de SARS-CoV, de variantes do COVID, e aí a gente vai escolher aqui, então, qual é a nossa pesquisa. Bom, a nossa pesquisa é aqui, a gente trabalha com teste, então a gente vai clicar aqui e ele vai apresentar nessa lateral os documentos, todos os periódicos. Ele trabalha só com acesso aberto, tá? Então ele vai mostrar para nós quais são. O DOI, a gente pode clicar e ter mais detalhes, né? Tanto do resumo, como a gente pode ver o PDF, baixar o PDF, exportar essa informação. Ele dá agora deu um erro, mas ele dá essas possibilidades para a gente, diz o número de citação, para vocês terem uma noção, esse aqui, ó, 301 citações. A gente pode, então, ir escolhendo quais são os documentos que a gente quer olhar, ou olhar todos eles juntos, como estava antes. A gente pode fazer algumas escolhas de tipo, por autor, e ele faz essa organização. E aí a gente pode também fazer a exportação desses dados. Aqui a maioria deles tem a possibilidade de fazer a exportação desses metadados. Para que isso é legal? Para quem usa alguns softwares e gerenciador de referências, tipo o Zotero, o Mendeley. A gente vai estudar isso no último módulo, que vai ser um módulo adicional, na verdade, né? Mais para que o pessoal conhece mais, não envolve necessariamente IA, embora hoje também estão sendo qualificados com IA, o Mendeley pelo menos. Mas eles já eram usados antes, né? E ajudam muito, assim, ó. Tanto a organização dos materiais que a gente pode fazer, bibliotecas, tanto no Mendeley quanto no Zotero. A gente pode fazer bibliotecas, a gente pode compartilhar com os colegas, com a equipe de pesquisa, e as citações, a gente não perde tempo com citação, então as citações são sempre adequadas ali ao que a gente quer, o tipo de norma que a gente vai utilizar para publicar, porque varia muito, né, conforme a revista. Então isso a gente perde muito tempo se vai fazer na mão, né, passar de ABNT para Vancouver, para outro APA, para outro tipo de citação. Então aqui a gente pode exportar ou copiar e jogar direto no gerenciador de referências. Tá? Essas buscas são super interessantes também, a partir de um mesmo artigo, a gente pode baixar ele e começar lá fazendo alguma busca a partir do DOI. Pegar um DOI desse aqui e a partir dele também fazer um cluster. Isso também pode nos ajudar a achar artigos que a gente não fazia ideia que já tinham sido publicados, ou que eram tão importantes, porque aqui ele vai pegar os mais importantes, os mais citados, com um impacto maior. O Research Rabbit. Essa ferramenta, eu acho fantástica porque ela foi inventada e copiada. Ela já existia e alguns desenvolvedores começaram a fazer similar, com alguns avanços, né, com recurso, mas ele é código aberto, é livre, então ele não tem custo. A gente pode usar bastante, vocês vão ver que as próximas ferramentas, as próximas 4, vão ser muito parecidas. E essa aqui é gratuita. Então, eu super indico. Quem não quer ou não pode botar grana aí para alguma das outras ferramentas, pode tranquilamente usar essa. É a questão de começar a mexer, que tu pega o jeito, ela não é tão bonitinha que nem as outras, não tem um ou outro detalhe, mas ela é muito boa. E vai ter as funções muito parecidas com a próxima, que é do Connect Papers, tá? Porque elas são parecidas, esse tipo de ferramenta, então. Ponto forte vai ser os mesmos do Connect Paper, do Litmaps, que vem depois, mas é gratuito, código aberto, como eu falei. A gente tem a melhoria pelo feedback da própria comunidade, então, porque tem
muita gente participando desse desenvolvimento, usando, né, aprimorando a ferramenta mesmo em comunidade. As limitações, eu acho que é a questão da interface é principal. Vocês vão ver que ele não é bonitinho que nem os outros, ele acaba não sendo tão intuitivo, um pouco confuso no começo, e não tem tanto filtros. As ferramentas pagas, Connect Papers, o Litmaps, vão ter mais filtros, que vai ser um diferencial dependendo do tipo de pesquisa que tu queres fazer. Essa é a cara dele, tá? Eu vou abrir ele aqui, mas só para vocês entenderem, a gente abre uma nova coleção, uma nova categoria. A gente pode também conectar ele com o Zotero, por exemplo, tu já tem uma biblioteca no Zotero, tu conecta com ele, ele vai pegar a partir daqueles artigos que tu tem naquela pasta, ou tu pode ir criando uma coleção, que no meu caso aqui, vou mostrar para vocês, eu criei uma coleção. Então, por exemplo, eu botei o DOI de um artigo que eu publiquei com alguns amigos, alguns colegas, assim, na época da residência, e a partir dele eu pedi, então, eu adicionei o artigo, e a partir dele eu pedi artigos similares a esse. Ele me deu, então, uma lista de artigos similares, bem citados, bem publicados, e eu pedi para fazer, então, uma apresentação por rede de conexões. E aqui está a apresentação que ele faz e que os próximos também fazem, que é colocar esses artigos com conexões entre temas e autores, referenciais bibliográficos e autores. Em geral é o quê? Quem cita quem? Temos então esse artigo ali que eu pedi, né? Que é esse verdinho. E o qual ele cita, por exemplo, ele vai citar Gastão Campos em 2007, vai citar Tenório Cunha de 2011. E esses dois artigos aqui são artigos muito citados, por isso o tamanho desse gráfico, né, desse círculo, dessa representação. Quanto maior, mais citado, né, mais importante na literatura é. E a partir disso a gente consegue ir clicando e identificando quais são aqueles. Isso na opção, nessa opção de colocar a busca por primeiro autor e esse tipo de apresentação aqui. Daí depois eu vou mostrar que a gente tem a opção de colocar numa linha do tempo, também na busca pelo primeiro autor, mas colocar em linha do tempo, o que também é interessante, porque a gente consegue, inclusive sobre o mesmo autor, ver o que vem publicando aquele autor, ou o que a equipe dele, às vezes a gente vai ver que a equipe de pesquisa, como a gente já conhece, que a equipe de pesquisa de um determinado autor publica todo mundo junto. Tá ali um conectado no outro, vários autores, eles estão sempre juntos. E tu bota na linha do tempo, tu vê que eles começam a publicar, começou em 2007, tem um artigo mãe, vamos dizer que é um seminal, alguém bambambam ali que começou com aquilo, e depois veio outros. Em geral, são pessoas da mesma equipe de pesquisa, da mesma instituição, ou um foi doutorando do outro, foi mestrando do outro. A gente vai achando essas publicações, são super interessantes, porque muitas contam a história de um determinado tema, de uma determinada pesquisa. Principalmente se essa pesquisa é longitudinal, né? Aqui, por exemplo, a gente tem o primeiro que provavelmente seja esse aí que originou o conceito de apoio matricial, que é o conceito principal do artigo que eu pesquisei. Então, esses outros dois antes de Gastão Campos devem ser os que deram origem ao termo apoio matricial. Eu vou entrar nele aqui. Outra busca que eu fiz foi sobre Covid-19, que eu comentei, né? A gente vai ali, vocês viram onde eu fui, adiciona então o artigo, a gente pode colocar a palavra-chave, a gente pode botar o título, o DOI, ou pode exportar de alguma biblioteca os metadados, ou conectar com o Zotero.
Esse aqui não conecta com o Mendeley, mas dá para baixar numa dessas extensões de biblioteca ali de metadados do Mendeley e puxar para cá. Isso também é possível fazer. Então, eu coloquei ali um artigo, que esse aqui foi o primeiro artigo publicado no mundo sobre o vírus do Covid-19. Ele faz a identificação do Covid e vai dizer que vai dar explicações sobre o coronavírus lá em Wuhan. Então, ele é um dos primeiros. A gente tem mais de um ali em 2020, mas esse é um dos principais. Ele tem 43 mil citações, se não me engano. E revisada por pares são menos, são umas 23 mil por aí. Mas daí a gente já tem a proporção do tamanho desse artigo, do impacto desse artigo, né? Então, aqui, adicionado o artigo, eu posso clicar nele e pedir várias coisas. Entre elas, eu posso pedir para me dar artigos similares, que é o que eu fiz com aquele anterior do apoio matricial. Eu quero trabalhos parecidos com esse. Eu quero trabalhos que citem essas referências ou que tenham outras, todas citações ali, 21 mil. Eu não lembro a base de dados, se não me engano, esse aqui é revisado por pares. Mas ali ele tem 21 mil citações ao todo. Eu posso pegar essas 21 mil aqui. Posso clicar nesses 21 mil e tentar achar esses 21 mil. Posso pedir só os similares, por exemplo. Que aparece só os similares, ele vai fazer a conexão entre esses trabalhos. Vejam que legal que é. E dependendo do trabalho que a gente vai fazer, é uma mão na roda. Nossa, de repente eu só tinha o primeiro desse artigo. Nossa, ou não sabia que foi esse aqui o primeiro que começou a fazer essas... eu agora cliquei em outro, peraí. Não, tá certo. Aqui está o primeiro e aqui tá os demais. Vejam que tem um que veio junto com ele aqui, em 2020, que é muito citado também, 36 mil citações. E eu posso pedir para que ele me mostre, então, essa rede de conexões entre os artigos e clicando em cada um deles, vejam quais são os mais citados aqui, os que estão maiores. Então, esses que estão maiores, algum motivo tem. A gente vai... o verdinho é sempre o que a gente escolheu. Então, tá aqui o que a gente escolheu. E a partir desse aqui, a gente pode dar mais um. E tentar ver quem veio derivado dele, ou quem ele citou. Aí a gente vê, por exemplo, que o verdinho, ele citou esse autor aqui, esse trabalho aqui. Então, é um trabalho importante também. Olha ali, ele tem um número grande de citações também, foi citado lá em 2003, então alguém já fez alguma pesquisa relacionada a algo dessa identificação do Covid. Pode ser algum SARS-CoV, pode ser alguma semelhança, né? Alguma semelhança tem com Covid. A gente tem, então, alguns que citaram, a maioria citou esse artigo, mas a gente consegue achar cada uma das referências que ele fez aqui. Ele referenciou quem? E as setinhas vão indicar quem que ele referenciou. Olha, vejam que a setinha verde, ó. Quem que ele referenciou. E o contrário também, se a gente pegar como ponto de partida um desses trabalhos, os posteriores, né? Vamos dizer que ele cita alguns bem importantes anteriores, 2019, 2016. E a gente vai ter alguns que vão vir, esse aqui é importante, ele tá grandão, então ele é muito citado, e ele citou esse artigo de 2020. Ele também é de 2020 e ele citou ele. Então provavelmente tenha sido um dos primeiros aí do Covid, pelo número de citação dele. Vamos achar aqui. Tá aqui o artigo, então. A gente não tem o PDF, mas a gente tem informações dele, tem 728 citações. E assim a gente pode ir mantendo, abrindo mais a pesquisa, pedir mais. Então,
ou adiciono à minha coleção esse aqui, ou então peço mais similares a esse aqui. Vamos dizer que esse trabalha com o tema de teste de Covid, que é bem o recorte que eu quero. Eu vou pegar ele, botar na minha coleção e começar a pedir mais a partir dele. Então isso vai se tornando uma rede grande que pode me ajudar muito, tanto a estudar o tema. Vamos dizer que eu não estou no momento de fazer uma revisão ainda, mas eu estou estudando o tema para fazer o meu projeto, ou então eu estou estudando o tema para ver se vale a pena fazer uma proposta, né, um anteprojeto de mestrado, de doutorado. Eu posso fazer a minha revisão bibliográfica, que pode não ser estruturada, sistemática, mas que ela pode ser fluida e eu vou contando essa história do Covid a partir daqui, conforme eu for mexendo. E eu posso, então, como eu falei antes, colocar a opção de linha do tempo. E aí aqui a gente vai conseguir, então, ver os artigos que vieram antes, todos esses são importantes, mas alguns vieram bem antes desse aqui, ó, ele cita todos eles, e tem alguns que vieram derivados. Alguns vieram antes, outros citaram eles, vejam que a flechinha vai para os dois lados, né? Então, o verdinho que está indo para o azul são os que ele citou, os que o nosso artigo ali de 2020 citou. E tem flechinha ao contrário de alguns que citaram ele. Ó, esse aqui de 2020, que é o mês de antes, grandão, né? Fez a citação dele. E é um artigo importante e foi em 2020 também. Então, eles estão alinhados no mesmo período, no mesmo tempo histórico ali, ó. E a gente consegue ver os mais antigos aqui. Então, a relação dessa descoberta da Covid já teve esse artigo importante aqui, em 99, de 2.441 citações. Talvez a gente nunca tinha pensado que tinha esse artigo. E aqui a gente consegue ver. E é grande a base de dados. Eu fiz uma busca esses dias com uma colega, ela trabalha com um tema no doutorado que é novo, e ela, na verdade, estava querendo trabalhar com esse tema. Ela descobriu esse tema e disse, será que a gente consegue descobrir de onde ele surge? E a gente achou uma tese de doutorado americana de 1960. Ela estava digitada na máquina datilográfica escaneada. Já estava na base de dados virtual ali. Muito legal. A gente conseguiu ver o PDF digitalizado e a gente nunca imaginou, porque para nós, em 2025, aquele é um tema novo e alguém já tinha lá em 1960 falado sobre isso. Então aqui a gente também vai ter alguma... Está falando de vírus ali, genoma, então alguma pesquisa importante de genoma, de virologia, foi feita em 99 e foi a primeira sacada ali científica para algo importante em 2020, quando se investiga então o Covid-19. Então essas buscas vão ser todas importantes. Esse aqui, para mim, o potencial dele é a questão de ser gratuito. Os outros são parecidos, mas por ele ser gratuito, ele é muito, muito bacana, assim. A gente não precisar pagar e ter acesso a isso. Vamos para o próximo? Connected Papers. O Connected, ele também vai fazer esses mapas de conexão, ele também identifica artigos e derivados, vai ter uma linha do tempo, também exporta para gerenciadores, também pode fazer o mesmo tipo de busca do research, só que ele é pago. Então, essa é a diferença, e tem uma ou outra derivada dela, assim, né? Por ser pago, ele tem algum diferencial. Quando usar? Mesma situação do research. Para identificar os artigos seminais, para acompanhar ideias e conceitos, que nem a gente estava falando do Covid,
para fazer análise de conexões, influências desses grupos de pesquisa, para fazer uma revisão de literatura também. Aí o ponto forte, essa revisão, a visualização gráfica dele, ele ainda é mais fácil de visualizar do que o research. A gente consegue descobrir esses artigos raros, que é uma característica desses que fazem esses mapas interativos, né? Esses gráficos assim por redes de conexão. O viés temporal a gente vai ter em todos eles, tá? Em todos a gente vai ter essas limitações de viés temporal. Por quê? Porque se um artigo foi publicado lá em 99 e é bom, né, importante, a chance dele ser citado muito mais do que um artigo importante publicado em 2020. Claro que ali nós estamos falando de uma pandemia. Então, aquele ali que eu escolhi, que foi o primeiro da pandemia, ele tem ali na rede 21 mil citações. Mas se não fosse uma pandemia, que o mundo todo tivesse à espera dessa pesquisa, a tendência é que ele tivesse menos citações que um artigo importante de 99. Então, essa coisa do tempo, quanto mais tempo está na rua esse artigo, mais chance dele ter citação. A não ser que ele seja algo muito especial, como esse de 2020, o que é muito raro. Então, tem esse viés temporal em todos essas ferramentas que eu vou apresentar aí, que fazem essas conexões de artigos, de autores por citações. As limitações no uso de IA, que nem os demais, a base deles é o semântico escolar e a web. Então, tu pode fazer o recorte só pelo semântico para conseguir fazer uma revisão um pouco mais estruturada, é possível. O que é limitado aqui no Connected? O número de gráficos que a gente pode gerar, a velocidade, ele é mais lerdo, a maioria deles, né? É mais lerdo na versão gratuita. Acho que já é para a gente sentir uma raiva e ir lá pagar para ver se agiliza o negócio. E a exportação de dados, algumas limitações com relação ao que a gente consegue exportar ou não. Essa é a cara dele. Vejam que ele é mais visualmente mais limpo, mais atrativo do que o research. Mas é muito parecido. A gente também vai fazer a busca por um artigo. Ali eu fiz de novo pelo artigo do apoio matricial. A gente vai buscar, ele vai dizer quantas citações, a partir dele a gente pode solicitar outras, a gente pode baixar um PDF, a gente pode fazer a única opção, o semântico escolar, ou a única opção, o Google Acadêmico. A gente também pode salvar, montar uma pastinha, muito parecido. O que eu acho que o Connect tem de diferente, assim, a rapidez e essa questão do olho mesmo, de ser um pouco mais fácil de olhar, assim. Então, a gente... Deixa eu ver. Ai, eu perdi o DOI dele. Então, a gente consegue ver essa rede montada de novo sobre o assunto do apoio matricial, que era aquele que eu tinha falado que tentei antes. Esse aqui eu não fiz com o Covid. Acabei não pegando o DOI. Mas ele vai montar um mapa da mesma forma. Aí é a mesma questão. A gente vai clicar, vai ver quais são os mais fortes, com as cores mais fortes e maiores, que esses são os que são mais importantes. A gente também vai poder botar filtros nele. A gente consegue ver ele em lista assim. Se não me engano, o Research não deixa fazer essa lista aqui, os demais sim. Porque essa lista a gente consegue visualizar melhor, a gente pode exportar ela, fazer download dela então para Excel, quem usa, e a gente pode usar essa lista como base também para os gerenciadores, tipo o Zotero e o Mendeley. Isso aqui também é uma mão na roda muitas vezes. A gente quer saber, bom, a gente quer um artigo bem original, a gente quer um artigo bem citado, e aqui a gente consegue ter uma noção também nessa outra forma de visualizar, por tabela, por planilha, né? Os filtros, então, a gente pode
fazer esses filtros diferentes, né, de avaliação de PDF, de acesso aberto. A gente pode pedir os gráficos, botar em tela cheia. Ah, aquele gráfico tanto da linha do tempo quanto das conexões, das bolinhas ali, tanto no que eu apresentei antes, no Research, quanto no Connected Papers e nos próximos, a gente consegue fazer download. Então, vocês podem até incluir como uma figura no artigo de vocês, no trabalho de vocês. Isso também é bacana, né? Pode fazer parte da metodologia, vocês podem citar o que vocês encontraram, de fazer uma descrição, por exemplo, estava fazendo aquela análise ali, vem um artigo lá de 99 que falou sobre virologia do SARS-CoV, sei lá, daí em 2020 veio o outro, mas já tinha vindo uns 2018, vai fazer uma descrição, vai falar sobre aquilo, vai contar aquela história, pode apresentar esse mapa para visualmente o leitor, o avaliador do teu trabalho, conseguir entender do que tu está falando. Então, existem várias formas de poder utilizar esses mapas. O Litmaps. Se forem pagar, se não quiserem usar o Research Rabbit e forem pagar, eu sugiro pagar esse. Porque eu ainda acho que ele é melhor do que os demais. O próximo, que é um Inciteful, não é... Ele tem uma versão gratuita bem boa, assim. Então, esse aqui, se for pagar, eu acho que, com relação aos demais, o diferencial dele mesmo é que ele tem muitos filtros, diferente dos demais. Ele tem muitos filtros e ele tem um alerta de citação, que é algo que eu acho muito bacana. Tu coloca como... Sabe que o Google Acadêmico tem? Coloca um alerta. Eu quero que me avise, por exemplo, tem alguns autores que eu recebo aviso do Google Acadêmica no meu e-mail quando eles publicam algum artigo, quando alguém cita eles. E aí eu vou lá olhar o que estão estudando sobre aquele tema. Aqui tu pode clicar em alertas, criar alertas, e ele te avisar quando determinado autor, ou vamos dizer que o último da minha rede ali, o último publicado em 2025 é um artigo X. Eu posso criar um alerta para todos que vierem a partir daquele ali. Porque eu sei, eu posso fazer hoje minha revisão, mas eu sei que daqui a 6 meses, depois da banca de qualificação, depois de não sei o quê, eu antes de publicar ou antes de fazer a entrega final, o texto final, eu vou querer atualizar. Então, se tu tem um alerta, tu já vai atualizando de tempo em tempo, tu já sabe quais os que estão vindo ali. Isso ajuda bastante, até porque, de repente, vem um artigo ali que faz diferença no teu trabalho. E tu vai receber esse alerta. E a partir disso, pode mudar algum caminho aí da tua pesquisa, do teu estudo. As métricas de impacto, então ele usa muito métrica de impacto, que isso também é importante em alguns trabalhos, né? E aí a gente sabe que aquele artigo, inclusive algumas revistas querem isso, né? Que a gente faça citações de artigos de impacto, porque isso também vai fazer com que o nosso artigo e a própria revista ganhem uma pontuação melhor e coisa tal. Então, algumas estratégias aí que a gente pode usar boas. O ruim é que ele é pago, e aí eu indico que você só pague em alguma dessas ferramentas se vocês vão usar bastante. Se não, usem, que nem eu falei, deem um jeito aí nos e-mails, na versão gratuita, e vejam se, fuxicando, se vocês vão usar bastante, a ponto de valer a pena pagar. Eu já cheguei a pagar o Litmaps, por exemplo, e não usei. Eu achei ele legal, não sei o quê, daí paguei, e para o que eu precisava, o SciSpace, que eu vou explicar no próximo módulo, o SciSpace dava conta. E aí eu paguei o SciSpace. Acabei pagando os dois e usando só um. A gente tem, então, menos filtros na versão paga, só 5 gráficos. A exportação é limitada, não é para qualquer... Tem um número de exportação e não é qualquer tipo de exportação que a gente consegue fazer. E esses alertas só funcionam na versão paga. Essa é a questão. Mas assim, se faz muita diferença, ou se vocês têm um grupo de pesquisa, porque eu acho que está caindo de maduro, inclusive, ser orçado hoje em dia, fazer parte do orçamento de um grupo de pesquisa, o uso dessas ferramentas, o pagamento dessas ferramentas. Porque, e várias têm desconto para estudante, para instituições.
cai de maduro, assim, porque faz muita diferença ter um grupo de pesquisa que trabalha com IA, com as mesmas ferramentas, que a gente possa compartilhar os nossos achados, as nossas bibliotecas, faz diferença. Então, acho que não precisa ser os recursos limitados se a gente tem a possibilidade de fazer um pagamento de uma licença dessas, no limite, uma vaquinha. Não é o ideal, mas a gente sabe que às vezes sai do bolso do pesquisador, da bolsa do pesquisador, e se é para agilizar, né? Agilizar em tempo, em saúde mental. Então, vale pensar. Os mapas são complexos, um pouco mais complexos aqui. E aí a performance dele pode ser um pouco lerda. Essa também é uma limitação, então, do Litmaps. Também o mapinha ali, vejam, muito parecido, mais bonitinho, talvez. A gente vai criar a pastinha, como eu criei ali de 2019, que aqui eu fiz a busca do DOI pelo artigo aquele do Covid. A gente lá em cima, vocês vão ver que a gente tem como exportar, a gente tem como fazer algumas opções de como enxergar esse mapa. E um deles que eu acho interessante é enxergar em artigos, que nem eu mostrei antes no Connected. A gente vai ver uma lista aqui que vai poder ser exportada em Excel de quantas citações, e a gente pode então olhar nessa opção aqui quais são os novos artigos. Vejam que a gente tem publicações aqui, ó, em março desse ano sobre que acabam tendo ligação com esse artigo aqui do Covid por algum motivo. Então vai aparecer alguns aqui e a gente pode criar o alerta. Veja esse artigo aqui, ó, o impacto. 25 mil citações. Eu vou entrar nele aqui mais para vocês verem a cara dele, porque é muito parecido com o que a gente já estava falando dos demais. Então aqui o DOI, né? A busca, então, pelos artigos, ele vai mostrar aqui os mais relevantes, que são esses com maior impacto, e aqui ele faz essa geração por impacto. A gente pode então escolher um desses artigos, pode ser inclusive o que a gente quis aqui inicialmente. A gente pode clicar e criar então um mapa novo. A gente pode, a partir dele, explorar os demais. A gente pode adicionar, fazer aqui uma pasta sobre o nosso tema. A gente pode compartilhar com os colegas essas pastas, importar também de outros lugares, de outros colegas que já fizeram. Mas as funções em gerais deles são parecidas. A gente tem que escolher o que nos cabe e se cabe no bolso também. Que numa dessas vale a pena assinar o Litmaps. O próximo e último da aula de hoje, então, um eCitify. Esse aqui ele tem uma cara diferente, tá? O que eu acho muito interessante. Ele vai ter as mesmas funções, a mesma indicação de uso dos demais ali que fazem essas conexões, mas ele tem alguma coisa diferente, porque ele tem um assistente de revisão de literatura. A interface dele ele tem cara de relatório. Eu acho ele muito bacana por isso, assim, para mim esse é um dos motivos de usar. Ele é código aberto, então ele tem várias funções aí que não são pagas, que é bacana, assim, e que a gente pode usar bastante. Ele só não é colaborativo, a gente não pode colocar num grupo de pesquisa aqui todo mundo. Olha a cara dele. Tá, eu fiz uma tradução aqui, porcamente, com a extensão do Chrome. Mas aqui a gente tem uma noção de como que ele produz isso. Como que ele vai apresentar para nós. Olha aqui, essa é a cara inicial dele. A gente pode, na ferramenta de descoberta, botar só o DOI
e a gente pode pedir para ele conectar 2 artigos. Colocar 2 artigos aqui, ele vai apresentar as conexões e nos dá um panorama geral sobre eles, como ele fez aqui somente com um. Olha que interessante. Ele vai dizer quantas citações, se o acesso é aberto, quantos artigos ele faria no gráfico ali, olha o tamanho, 195 mil. Então, quantas citações, isso deixa um pouco mais lento, essa é uma das limites, mas é muito interessante, tu tem vários filtros para fazer, tu pode adicionar artigo no gráfico, que também é legal, talvez ele não pegue alguma coisa, mas você pegou, você tem um artigo lá que é importante e que por algum motivo ele não pegou, porque não era aberto, porque, sei lá, era pré-print, não sei, mas tem a possibilidade, a gente pode importar e adicionar um artigo ali, no mapa que ele já fez, não é começar com os nossos artigos, ele dá essa opção. Ele vai criar um mapinha também, com essa cara aqui, eles mudam as cores, né? Mas o legal é que no mesmo, vai baixando a tela, ele vai dando, por isso que eu brinco que é tipo um relatório, é muito visível, é muito fácil de enxergar os artigos recentes, né, dos principais autores ali, ele vai dar bem direitinho quantas citações, que artigos são, tu clica, tem o link para te clicar e acessar esses artigos, quais foram os recentes mais importantes desses autores, quais são os papers mais importantes relacionados a essa área que tu pediu, os artigos de revisão, então ele vai trazer todos da revisão da literatura, os principais de revisão da literatura sobre Covid, que foi que eu solicitei, por exemplo. Ele vai falar que tem artigos semelhantes que foram citados, também vai fazer uma lista com essa citação, considerando o fator de impacto também. Vai trazer outros dados, os principais autores que trabalham com esses temas, as instituições que trabalham com esse tema. Então, vai ter as instituições que mais publicam nesse tema. Por ali a gente pode ter uma noção, não sabia que essa instituição, quero fazer um pós-doc, quero conhecer o pesquisador tal, vou começar a fuxicar e ver o que fulano pesquisa. E para quem pensa em publicar, eu acho bem interessante que ele também traz essa similaridade dos artigos, do tema que tu está trabalhando, quais são os periódicos que mais publicam nesse tema. E aqui a gente consegue também ter uma lista de periódicos que provavelmente vai aceitar o nosso tipo de estudo. O que eu acho muito interessante, que às vezes a gente fica catando, será que tal revista aceita, será que tal... E a gente sabe que algumas são mais focadas em alguns temas e parece mais óbvio, mas algumas, por exemplo, são interdisciplinares e a gente nem sabia que aquele tema trabalhava um tanto com aquele tema. Vai aparecer nessa lista aqui e tu pode solicitar mais nessa busca. Então, é uma ferramenta importante também. Eu acho que ela traz esses detalhamentos aí que podem se complementar com o Researcher Rabbit ou com o Litmaps, com algum desses que você escolher, para esse momento de fazer a busca de artigos, de temas, conexões, eles se complementam. E aí cabe a vocês, né, conhecer e ver o que se aplica melhor para o tipo de pesquisa de vocês, do grupo de vocês, assim. Eu espero que eu tenha ajudado vocês a pensar e conhecer, assim, eu vou anexar aqui na plataforma a apresentação e assim que tiver um tempinho eu vou adicionar mais alguns vídeos. E se souber de alguma outra ferramenta similar, também trago para vocês para conhecerem. Tá bom? Até o próximo módulo.